parte 2 do vídeo de analgésicos. Então, a gente vai continuar ainda falando um pouquinho sobre dor, sobre lesão tecidual, para a gente depois, de fato, chegar aos analgésicos, tá? Quando a gente fala do mecanismo da hiperalgia, o que é hiperalgia? Hiperdor, ou seja, uma dor muito grande, né? Primeira coisa que a gente vai começar a falar dessa hiperalgia é a lesão tecidual. Então, quando você tem ali, né, uma lesão tecidual, a gente vai ter o quê? O K, que é o quê? Potássio, bradicinina, prostaglandina. Então, a gente vai ter uma ativação dessas substâncias, acontecendo ali uma quimiotaxia. Então, o que seria essa quimiotaxia? É ali no exato momento que vai começar a inflamação. Então, a gente tem uma quimiotaxia, e aí nós temos aí mediadores químicos para sarar. Então, quais são esses mediadores químicos, né? O que eles vão causar? Esses mediadores químicos acabam causando, primeiro, dor, né? Porque aí ele avisa o seu corpo que tem alguma coisa errada. Porque se ele não avisasse, você ia acabar ali, continuar machucando, arrancando dele, você nem ia perceber. Então, o primeiro ponto importante aí é acionar a dor, causar inchaço, rubor, lembrando que rubor é ficar vermelho, né? Vasodilatação, por isso que acaba tendo ali um inchaço, né? E aí nós temos lá, primeiro, sangramento. Então, o que é sangramento, né? Com esse sangramento, a gente tem anóxia. O que é anóxia? Perda de oxigênio ali naquela região. 2, extravasamento de conteúdo celular. Que conteúdos celulares são esses? Potássio, bradicinina, prostaglandina, né? Entre outras coisas também. Depois que isso ocorre, vem a migração dos mastócitos, ou seja, aquelas células que vai estar ali trabalhando para consertar o que está ali, o que está errado, né? São as células brancas. Aí as migrações dos mastócitos vão gerar o quê? Histamina e serotonina. E aí vem acionando o quê? A reação do ácido araquidônico. E aí quando ele vem ativa a ação do ácido araquidônico, nós temos aí a formação da prostaglandina, as prostaciclinas, né? E os nossos receptores, eles vão ficar mais excitáveis, ou seja, ele vai começar ali a trabalhar muito mais para poder mandar informação ali para sua medula espinal, e da medula espinal para o sistema nervoso central, né? Então, os nossos receptores ficam mais excitáveis, inclusive a estímulos inócuos. Os nossos receptores apresentam reações inflamatórias neurogênicas, liberando aí as prostaglandinas, a sub-P, acentuando o processo inflamatório. Aí entra aqui agora a morfina, né? Então, a morfina, ela é um derivado do ópio, que é uma planta, né? Da papoula. E a função dela é o quê? Analgesia, né? Tirar a dor, hipnose, que causa sedação, e euforia, que é aquela sensação de bem-estar. Por isso que ele acaba sendo viciante. Os receptores para morfinas endógenos são os peptídeos opioides. Então, o nosso corpo, ele tem esses receptores. Quem são esses receptores? Endorfinas, encefalinas e dinorfinas. No entanto, que a endorfina, a gente consegue liberar muito a endorfina quando a gente faz atividade física. Por isso que a atividade física, depois que você faz, você tem uma sensação de bem-estar, né? Então, você libera a ansiedade, você libera o estresse. A morfina, ela ativa esse receptor que nós temos dentro da gente, né? Não é só a endorfina, mas também a encefalinas e a dinorfinas. Então, a gente tem lá a presença de vários locais no sistema nervoso central. Então, esses receptores, eles estão lá na substância cinzenta periaquedutal, nos núcleos da RAF, como no dorsal da medula também. Qual é a função? Ela faz a modulação da neurotransmissão nociceptiva, inibindo a liberação dos neurotransmissores excitatórios. Então, eles fazem
aqueles nossos receptores parar de trabalhar. Então, eles vão cortando. Porque imagina, você tá com uma dor muito, muito grande. Então, esses nossos receptores, eles estão muito excitáveis. Então, a morfina vai cortar essa transmissão. Ele vai cortar. Cortando, a pessoa para de sentir a dor. E também, ó, além de ele inibir a liberação dos neurotransmissores excitatórios, ele faz uma hiperpolarização, ele hiperpolariza a membrana pré-sináptica, tá? Então, aqui de lápis eu coloquei um resuminho como que funcionaria isso. Então, a morfina, ela se liga em receptores opioides, aumenta o efluxo de saída do potássio, né? A dor ocasionada por causa da despolarização. Então, quando ocorre a despolarização, vem a dor. Então, e com a saída desse potássio, ocorre uma repolarização. Quem são os receptores? A gente chama de receptores Mi, né? Que ele aumenta esse potássio. E ele ajuda com que o cálcio não seja liberado. Então, ele age nas fibras C. Lembra que a fibra C, ela é da dor lenta, né? E eles são opioides mais fortes, né? Então, todos os opioides mais fortes, eles têm afinidade com esses receptores Mi. Opioides. Então, a gente tem os opioides. Quem são os opioides? Morfina, heroína e codeína. Os opioides mais fracos é a codeína e o tramadol. Então, o que nós vamos usar no consultório são as codeínas, porque são opioides fracos. Opioides fortes, a gente nunca vai estar utilizando em consultório. Então, o ópio, ela é uma substância, como eu já havia falado, derivada da papoula. E ela pertence à classe dos opiáceos e, portanto, pode ser uma droga natural ou também sintética, que é feita através dessa natural, né? Dela pode ser extraídas a morfina, a codeína e a heroína. Então, a morfina, codeína e heroína faz parte dos opioides fracos. Opioides endógenos, ou seja, opioides que são fabricados dentro ali do seu próprio corpo, né? Já tá ali no nosso corpo, que são, como eu já havia falado, a endorfina, a encefalinas e as dinorfinas. Lembrando que a atividade física, ela libera essa endorfina, então às vezes a pessoa tá até com dor e após uma atividade física ela para de sentir aquela dor, porque o próprio corpo pode estar fazendo isso, pode estar analgesando, fazendo o efeito analgésico ali perante a dor. Então, os analgésicos opioides, né? Então, nós temos os tipos endógenos, que são aqueles que já estão dentro do nosso corpo, que é endorfina, encefalina, dinorfina. Tem os naturais, que são chamados de opiáceos, que é o pó de ópio, a morfina e a codeína. Já os semissintéticos, heroína, sintéticos opioides, aí vem as medicações, né? Meperidina, propoxifeno, fentanil, metadona. A metadona ela é utilizada para tratamento de dependência, então, pessoas que são viciadas, elas fazem uso da metadona para fazer esse tratamento. Mais utilizados em hospitais. Já no consultório, como eu havia falado, o que nós vamos utilizar é a codeína. E em casos muito extremos, a morfina, né? Mas o que a gente mais vai utilizar é a codeína. Lembrando que o antagonista, o que é o antagonista? É o que vai bloquear o efeito opioide. Então, se você tomar um opioide com naxolona, você corta o efeito do opioide. Então, você não pode misturar o naxolona com alguma medicação que seja de opioide. Então, vamos supor, a pessoa tomou muita morfina e precisa cortar esse efeito da morfina. Aí, a pessoa vai estar tomando naxolona para poder cortar o efeito na morfina, né? Isso que nós chamamos de fazer o efeito contrário é o antagonista.